Nossa analista de política em Brasília tem um dado bastante preocupante: o grande número de tiroteios no Brasil próximos a escolas. Isso era uma realidade, né, Luísa, que a gente via apenas nos Estados Unidos, com a segunda emenda, que permite com que a população tenha o porte e a posse de armas. Mas isso, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum também aqui no Brasil. Uribe, os dados são bastante relevantes, assim, é preciso olhar com atenção. Nos últimos 8 anos, na região metropolitana do Rio de Janeiro, 45% dos tiroteios registrados, então, nessa região, ocorreram a menos de 300 metros, de uma escola. E em mais de 1/3 desses casos, houve envolvimento de agentes do Estado, ou seja, de forças de segurança aí das polícias, né, militar ou civil. Esses números, eles constam, Uribe, em uma manifestação que foi enviada ao Ministério Público do Estado do Rio, ao Supremo Tribunal Federal, como resposta a um pedido feito pela Defensoria Pública do Estado do Rio. A Defensoria pede ao Supremo que fiquem proibidas operações policiais num raio ali de 500 metros de qualquer instituição de ensino dessas comunidades conflagradas. E esse ponto não foi acolhido pelo Supremo na hora que a Corte foi homologar, então, esse plano para a redução da letalidade policial no Estado do Rio. E a Defensoria Pública pede para que isso seja reconsiderado. E o MP é contra. Então, o MP colocou esses números para dizer que, enfim, é um número relevante, né? Realmente 45% é um índice alto, mas que 1/3 envolve agentes do Estado, mas o restante, né, os 2/3 restantes, são registros de tiroteios envolvendo apenas integrantes das organizações criminosas. E que, com isso, estabelecer essa restrição para operações nas proximidades das escolas seria, na verdade, na avaliação do Ministério Público, deixar vulneráveis as crianças e os servidores diante da possibilidade de acontecer um confronto armado entre criminosos perto das escolas. Então, existem esses dados, né, esses números foram enviados ao Supremo antes dessa mega operação, na verdade, pouco tempo antes, foi no dia 23, então 5 dias antes da operação ser deflagrada no Rio, mas aponta, né, esses dados apontam para esse outro aspecto que é preciso considerar e que agora vai também à avaliação do STF, né? O MP fala o seguinte, que restringir operações policiais perto das escolas seria fazer com que bairros e comunidades inteiros fossem zonas de acesso vedado às forças de segurança, né? Então, o MP pede que seja mantida a decisão original do Supremo, que não restringiu operações perto das escolas, mas fez uma determinação ali para que tenha um respeito rigoroso às exigências de proporcionalidade no uso da força, especialmente nos horários de entrada e saída dos estudantes e servidores, né? Então, esse é um ponto que tem sido muito falado, né? Até justamente por esse momento de entrada e saída das escolas serem um momento ali em que os servidores, professores e estudantes estão, de alguma maneira, vulneráveis se acontecer algum confronto armado ali na região. E o MP informou a esse respeito, informou ao Supremo, né, que está em implementação um sistema de comunicação direto entre o próprio Ministério Público, as forças de segurança e os gestores de educação do Rio, para que no primeiro sinal de, olha, está acontecendo uma operação ou estamos monitorando aí um possível confronto armado na região, para que nesse primeiro sinal a escola, né, a instituição de ensino, agilize, né, a saída dos estudantes e dos servidores em segurança. Agora, essa questão do perímetro, da vedação a operações policiais nesse perímetro próximo das escolas, isso ainda vai ser, esse recurso da Defensoria ainda vai ser analisado pelo STF, Uribe.